Olá, amigos. Estamos de volta no Auditando Ideias. Hoje eu estou aqui com um colega, Eudúcio dos Santos, que é sócio-diretor da Tec Tributos. A Tec Tributos é uma empresa que dá sustentação e consultoria a escritórios de contabilidades, a grandes empresas. Efetivamente e oportunamente nós vamos tecer maiores comentários sobre a empresa e sobre o Eudúcio. Mas eu fico agradecido da presença dele aqui hoje. Ele vai abordar um assunto que creio que é de grande interesse, pois a modernidade assim o diz. E, inicialmente, eu queria apresentar para o nosso canal, para o público do nosso canal, o Eudúcio, que vai dar continuidade no nosso tema de hoje. É um prazer, Helder, estar aqui com você, que estamos aí nessa jornada, nessa caminhada da contabilidade, da legislação tributária já há muitos anos, se não me engano, quase 30 anos aí que nós nos conhecemos e estamos nessa luta. É um privilégio estar aqui com você e poder participar e contribuir junto aqui com a Concor, né, a Tec Tributos, nós que somos parceiros, em mais um tema que é muito importante e que tem sido um gancho, né, para muitas pessoas que querem fazer alguma renda. Sim, então o nosso tema, gente, escolhido hoje, eu inclusive que sugeri, porque eu tenho recebido muitas perguntas a respeito desse tema que nós vamos tratar. Então, hoje, com a modernidade, com os novos investimentos, a abertura de novos investimentos, outros campos de ação com que as pessoas possam atuar, nós deparamos hoje com as atividades imobiliárias. Aquelas pessoas que têm o capital para investir na compra de terrenos, em loteamentos, na atividade de construção de imóveis para aluguéis. Então, as pessoas que estão caminhando neste patamar, que querem investir dessa forma, têm que ter a consciência de como lidar com as operações relacionadas à atividade, enfim. Que eu selecionei aqui uma pergunta interessante. Com relação à compra e venda de imóveis, uma pessoa pode adotar a prática de compra e venda sem constituir empresa, como eu disse anteriormente? Como as pessoas têm que contribuir? Então, em suma, a pergunta é clássica. Eu posso atuar nesta operação sem constituir uma empresa? É uma pergunta bem apropriada. Hoje, como você bem disse, nós temos muitos empresários que buscam, né, aumentar a sua renda através das atividades imobiliárias. E aí vem a pergunta. Essa pergunta é quantos imóveis eu posso comprar e vender sem obrigatoriamente me tornar uma pessoa jurídica? Esse é o ponto, né? E aí nós temos um decreto que inclusive é bem antigo, é um decreto-lei 1381 de 1974, Helder, que ele vem trazendo a ideia de uma pessoa física quando é que ela obrigatoriamente se torna uma pessoa jurídica. Veja que é uma questão de obrigação, não de opção. Então a pessoa às vezes fala assim, eu posso comprar, posso vender imóveis na pessoa física? Esse decreto define essa questão, define essa operação. E como que ele define isso? Ele define da seguinte forma: você pode fazer isso na pessoa física desde que não haja habitualidade no exercício dessa atividade. E o que caracteriza a habitualidade? A conceituação lá é bem clara, dizendo o seguinte: se num período de 2 anos a pessoa comprou e vendeu mais que 3 imóveis, essa pessoa se equipara a uma pessoa jurídica. Ela não pode exercer essa atividade como pessoa física. Ela precisa, nesse caso, constituir uma empresa como pessoa física equiparada. Sim. Né? E aí, ela estendendo ainda, nós falamos num período de 2 anos, onde ela vai comprar e vender imóveis, mas se num período de 5 anos ela também teve compra de 5 imóveis e venda de 5 imóveis, desses mesmos imóveis, elas também se equiparam à pessoa jurídica. Então são considerações que nós devemos fazer em relação ao tempo. Primeira questão de 2 anos, está limitado a 3 compras e vendas, e depois 5 anos, 5 compras e 5 vendas. Veja bem que nós não estamos falando
daquela pessoa que tem vários imóveis que foram adquiridos há muitos anos atrás, ou porque ela comprou, porque recebeu em herança, e ela está vendendo esses muitos imóveis. Essa pessoa nessa condição pode vender lá a quantidade, todos os imóveis que ela tem, sem se tornar uma pessoa jurídica. Nós estamos falando daquela pessoa que está aproveitando as oportunidades do mercado, porque ela tem um dinheiro sobrando, então ela investe isso na compra de imóvel, e na compra desse imóvel ela também dentro desse período vende. Então, dentro do período de 2 ou 3 anos, ela está comprando e vendendo. Entendi. Essa é a diferença. Agora, então, é até uma dúvida que sempre as pessoas têm quando nós, no encerrar do ano, nós vamos fazer a declaração de renda pessoa física. Então, é uma coisa interessante, é isso. Traduzindo, você quer dizer que a habitualidade ela se resume se o contribuinte, a pessoa, comprar terrenos com o intuito de revendê-lo. Mas se você tem um terreno que você recebeu por herança ou comprou há muitos anos e deseja vender ele em série agora, isso não se traduz em habitualidade na atividade. Ele pode, vamos dizer assim, ele vai se concentrar na pessoa física mesmo, dependendo da situação. É uma dúvida recorrente e é importante esclarecer isso. Exatamente, esse é o ponto. Veja bem que nós estamos falando que dentro desse período de 2 anos, você comprou e vendeu 3 imóveis. Você está na condição de pessoa física equiparada jurídica. Ou no período de 5, você comprou e vendeu 5 imóveis. Está na condição de pessoa jurídica equiparada. Agora, se você tem um patrimônio já de muitos anos, ou seja, você não está comprando e vendendo dentro desse período de 2 anos ou 5 anos. Você já tem um patrimônio vasto de períodos anteriores, você pode vender todos eles na condição de pessoa física, não há que se falar em equiparação. Sim. Agora, se você tem um terreno, você chegou a mencionar, e você resolve vender esse terreno em pedaços, aí nós temos também uma condição de equiparação. Não, deu para entender claramente, porque tem que fazer essa separação, tem que fazer uma análise quando a pessoa física deseja, vamos dizer assim, se embrenhar nessas atividades. Quer dizer, tem uma situação que ele tem imóveis antigos que veio e tem uma situação que ele quer investir. São situações distintas. Nessa rolagem, Eudúcio, seguindo essa mesma premissa da pergunta anterior, é muito comum que as pessoas herdam, por exemplo, um terreno rural. Muito comum isso. Sim. Então, com o tempo, aquele terreno fica lá, ninguém liga para aquele terreno e, eventualmente, a cidade, com a expansão do município, ela atinge a fazenda. Quer dizer, a fazenda já não é mais um terreno rural, ele se mistura com a cidade. Então, os herdeiros ou o herdeiro, ele deseja, que está já em nome dele, ele veio de herança, ele deseja investir num loteamento ali. Ele quer transformar aquela fazenda ou parte dela em um empreendimento para pavimentação e venda de lotes. E aí? Como fica essa situação? Então, isso acontece muito, né? Então, às vezes o terreno está na área rural, mas a cidade vai crescendo, vai se aproximando daquele terreno e fica interessante, então, você abrir ali um loteamento e estender a cidade, ou seja, é a cidade continuando a crescer. E aí você faz um loteamento. E aí nós temos regras claras onde você tem a questão da equiparação ou não. E quais são essas regras? No caso de loteamento, o que é um loteamento primeiro, para explicar às pessoas? É você pegar um terreno, abrir ali ruas e fazer o meio-fio e levar a iluminação e levar a rede fluvial. Isso você está urbanizando o terreno. Quando você faz num terreno rural e a divisão dessas terras dão mais que 10 glebas ou 10 lotes, você está na condição de pessoa física equiparada. Então, ou seja, não é uma opção você vender esses lotes ou essas glebas na pessoa física. Você vai ter que constituir inscrição no CNPJ e fazer a venda pela pessoa jurídica. Esse é o ponto que deve ser observado para as pessoas que estão nessa condição. Independentemente se o terreno ele foi adquirido ou foi recebido em herança, independentemente do tempo que você tem esse terreno,
Se você está dividindo esse terreno em 10 glebas ou lotes, mais de 10 glebas ou lotes, você se equipara a essa pessoa jurídica. E aí, nesse caso, só para fechar, quando a gente fala lotes ou glebas, é porque não importa a quantidade, o tamanho da área. Pode ser lote de 200 metros quadrados, lote de 360 metros quadrados, ou pode ser uma chácara de 1.000 metros quadrados, de 2.000 metros quadrados, ou uma fazendinha de 20.000 metros quadrados, né? Nós temos muito essa situação. Se você fez a divisão dessa área em glebas, e elas deram mais que 10 glebas, você, nesse caso, está equiparado à pessoa jurídica e precisa dar o tratamento das vendas como uma pessoa jurídica. Entendi. Eu gostaria até de explorar mais um pouco, para o público, assim, entronizar no nosso assunto aqui. Você poderia dar uma explicação assim mais rápida sobre a questão da equiparação, só para ficar claro que existe a constituição da empresa, onde você tem que mobilizar os imóveis que estão eventualmente na pessoa física, você vai constituir um jurídico, vai transferir esse bem lá, ou através de investimento de capital, mas existe aquele terreno que você não deseja abrir empresa, então a própria pessoa física vai requerer um CNPJ, só para traduzir em simplicidade, ele vai ter o mesmo efeito de você constituir uma empresa. Você citou muito sobre equiparação, né? Eu entendi. Quando você tem mais dessas 10 unidades, obrigatoriamente, você já vai estar dentro da equiparação. Mas só para o público entender, o que é equiparação, o que é empresa? Isso, muito boa pergunta, excelente. Vamos lá. A equiparação significa que você vai dar o tratamento tributário para aquela operação como se fosse uma pessoa jurídica. Veja bem que é como se fosse uma pessoa jurídica. Não é um tratamento, não é uma pessoa jurídica constituída nos meios normais. Né? É uma equiparação só para fins tributários. Então, aquele terreno está no nome da pessoa física, ele continua no nome da pessoa física, esse terreno foi loteado, né? Geraram lá, sei lá, 100 lotes, 50 lotes, e ele continua na pessoa física. Você vai vender esses lotes passando a escritura como pessoa física, assinando como pessoa física CPF as escrituras. Só que o tratamento tributário é como pessoa jurídica. Então você veja que é uma situação bem mais confortável para o empreendedor, porque não precisa ter gasto de transferir esse imóvel para a pessoa jurídica equiparada, né? Ele vai fazer tudo na pessoa física, só que na hora de pagar os impostos, ele não vai pagar como pessoa física, ele vai pagar como pessoa jurídica. E aí, para isso, você não tem contrato social registrado na junta comercial, você não precisa disso. E insistindo ainda nessa pergunta, porque eu entendo que ela é de grande valia para quem está nos ouvindo, porque é muito comum. Ao fato de você fazer equiparação, nós entendemos, mediante a sua explicação, que você tem a opção de equiparar sem que você tenha gastos maiores na transferência do imóvel para a pessoa jurídica, pagando ITBI e tudo mais. Não é isso? Nós entendemos claramente. Perfeito. Agora, o público tem que entender que quando você está estacionado na pessoa física, você está sujeito à declaração de imposto de renda da pessoa física. Então, vai ter lá na sua declaração de bens, esse bem lá de maneira original, né? Ele está com os rendimentos apenas tributados pela pessoa jurídica, mas continua sendo pessoa física, né? Eu queria que você tecesse um comentário rápido, porque também está muita dúvida. Quando você vai pavimentar e criar as ruas, criar a estrutura do loteamento, naturalmente você vai contratar empreiteiras, você vai adquirir mercadorias ou bens para pavimentar, enfim, contratar pessoal para executar, contratar empreiteira de energia, de água, para estabelecer aqueles gastos ali, para criar a infraestrutura do terreno. Então, rapidamente, eu queria que você tecesse esse comentário no sentido de que, para você fazer isso, você tem que ter dentro da sua pessoa física recursos para você investir nessas despesas. Que às vezes a pessoa equipara, Eudúcio, é muito comum, e simplesmente não se atenta para esse detalhe. Simplesmente depois lá na ponta eles vão vender o lote, vão pagar o imposto, naturalmente, que geralmente é pelo lucro presumido. Mas eles se esquecem
que eles têm que ter recursos financeiros para poder fazer frente à despesa. Eu queria que você desse um comentário, porque realmente isso aí é uma demanda importante que sempre causa espécie para nós aqui. Então, a pessoa que resolveu atuar dessa maneira, ela resolveu fazer o loteamento, ela resolveu desmembrar aquele terreno em glebas, ela precisa realmente ter recursos lá na pessoa física para fazer face a esses gastos, porque realmente é o que você falou, são muitos gastos. Você vai abrir ruas, você vai calçar ou asfaltar, você vai colocar meio fio, você vai levar os postes de iluminação, você vai fazer a rede fluvial. Então você vai ter envolvido nisso tanto pessoas jurídicas, empreiteiras, como também pessoas físicas registradas como empregados e outros gastos mais que a pessoa tem. Lá na pessoa, na declaração do imposto de renda da pessoa física, você tem o terreno, já está lá o seu terreno, e agora você vai ter a abertura de mais um item na sua declaração de bens, onde você vai registrar todos os gastos com esse terreno. E aí nós temos que lembrar o seguinte, você está se tornando, por equiparação, uma pessoa jurídica. Então você vai abrir um CNPJ, você vai colocar lá na sua pessoa física os dados desse CNPJ, o número de inscrição, e você vai ter que ter uma contabilidade específica para tratar todos esses gastos e cumprir todas as obrigações exigidas pela Receita Federal. E para isso, logicamente, ele vai ter que colocar o recurso financeiro, tudo isso vira capital social dentro dessa pessoa física equiparada, que vai sendo computada também dentro da declaração do imposto de renda da pessoa física. Então, dentro da declaração do imposto de renda da pessoa física, aquele gasto que você teve nesse período de construção desse loteamento, ele vai ter que ser inserido na declaração, seja lá no item com CNPJ de pessoa física equiparada. Então, se você gastou, por exemplo, sei lá, 100 mil reais até o final do ano no seu loteamento, esse 100 mil vai constar lá e, logicamente, isso vai fazer parte da sua variação patrimonial. Então, ou seja, é o que você disse muito bem, a pessoa tem que ter recurso financeiro para dizer que tem como ele tirar esse dinheiro para fazer face a esse gasto. Entendi. E, inclusive, no final, como você disse, tem que ter uma escrituração contábil, você tem que atender a contabilidade em si, né? E, no final, ele vai ter o lucro. Naturalmente, na maioria das situações, ele vai ter o lucro. E o lucro não é tributado, mas é também lançado na declaração de renda como lucro da operação, não é? Exatamente. Então, nós estamos falando de uma pessoa física que, mesmo sendo uma pessoa física equiparada, ela é tratada como pessoa jurídica, né? Porque ela se equiparou a uma pessoa jurídica. E essa pessoa jurídica equiparada com o CNPJ, ela vai ter que ter escrita contábil, apurar e pagar o imposto de renda nas suas vendas, imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS, em todas as suas vendas, e você vai também fazer a apuração do lucro, do seu resultado. Porque você vai ter, obrigatoriamente, que ter uma escrita contábil. Esse lucro, hoje, ele não tem tributação. Então, ele é passado para a pessoa física isento de imposto de renda, quando a pessoa jurídica equiparada entrega para essa pessoa física, e tanto na pessoa jurídica quanto na física, ele recebe a isenção de tributação. A princípio, estamos assim até 31 de dezembro de 2023. Nós temos aí uma previsão de alteração, principalmente nesse item, que pode causar mais um ônus tributário para as pessoas físicas que vão atuar dessa forma. Não ficou claro? Eu peço até desculpa, porque nós agarramos, vamos dizer assim, nesse tema, porque ele é interessante mesmo. E seguindo, também essa temática é aplicada quando a pessoa deseja, por exemplo, adquirir um terreno, ela constrói apartamentos, casas para venda. Isso de forma comum, aleatoriamente. Quero construir uma casa, vou vender. Quero construir outra. Quer dizer, isso segue a mesma regra do que nós estamos dizendo aqui. Isso aí nós estamos falando de um outro tipo de empreendimento. É a pessoa que compra um terreno e quer construir e vender um imóvel pronto. Né? Ele pode estar vendendo casas, ele pode estar vendendo unidades imobiliárias, residenciais ou comerciais. Ele constrói um prédio ali com essa intenção. Aí nós temos também a disposição legal que trata como que ela vai tratar essa equiparação. Posso fazer isso na pessoa física? Pode, desde que nessa unidade de terreno, ou seja, neste lote, você construa para vender
não mais que 2 unidades imobiliárias, sejam elas comerciais ou residenciais. Você construiu ali 2 casinhas, vendeu, pessoa física, fechou, tranquilo. Seja ela residencial ou comercial, você está vendendo 2 unidades e você faz isso na pessoa física. Se você constrói mais de 3 unidades, mais de 2 unidades imobiliárias nesse mesmo lote de terreno, ou seja, a partir de 3 unidades imobiliárias, a legislação diz que nessa condição você também está equiparado à pessoa jurídica. Então, você construiu mais de 2 unidades no mesmo lote de terreno, essa condição de equiparação é obrigatória. Aí também você, da mesma forma, vai entrar lá no site da Receita Federal, no Redizim, vai fazer o seu cadastro, a sua inscrição no CNPJ, tem o código de evento lá, de equiparação, atividade equiparação de pessoa física a jurídica com exercício de atividade imobiliária, e você vai ter que fazer o mesmo tratamento como pessoa jurídica, ou seja, construiu lá suas 3, 4, 5, 10 unidades, você vai fazer as vendas e tributar o imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS como pessoa jurídica, e o resultado de tudo isso aí é o que a gente falou, né? O lucro hoje é isento, vai para a pessoa física com isenção, mas o imposto está sendo todo quitado lá na pessoa jurídica. Dando sequência, você já abordou muito claramente aí sobre a questão da equiparação. Acho que nós ficamos bem convictos dos propósitos da regulamentação que diz respeito à equiparação, né? Agora vamos traçar agora nosso comentário sobre empresas. Então, o sujeito deseja agora constituir uma empresa, e muito se fala em empresa de propósito específico, de SCP, Sociedade por Conta de Participação, muitas pessoas que se unem para empreender usando esses tipos, dessas faculdades de empresas. Você poderia falar sobre a sociedade de propósito específico, a SCP, como que ela se enquadra e adequa na nossa operação aqui que nós estamos discutindo, Eudúcio? Então, aí nós temos aqueles empreendedores da atividade imobiliária que querem se unir a uma outra pessoa para formar ali uma sociedade com essa atividade. Só que às vezes, acontece o seguinte, de essa pessoa querer se unir com um outro investidor, mas para execução apenas de um empreendimento. Sim. E aí, o pessoal fala muito na SPE, Sociedade de Propósito Específico, né? Com esse objetivo, ou seja, você tem o interesse de juntar comigo e nós vamos construir um prédio para fazer a venda dessas unidades. Então, nós montamos uma SPE. O que significa? Que ela é uma sociedade de propósito específico. Nós vamos constituir uma empresa que tem o propósito o quê? De construir esse prédio e vender. Uma vez que nós construímos e vendemos todas as unidades, pagamos todos os tributos, a empresa acabou o seu propósito. Ela encerrou. O propósito dela foi construir essa única unidade e vender, e depois disso ela se encerra. Então, nós podemos constituir essa sociedade de propósito específico com, inclusive, prazo determinado. Nós fizemos uma previsão aqui de que com 3 anos nós vamos construir e vender todas as unidades. Podemos colocar até uma margem um pouco maior, para não perder, né, o tempo. E então nós vamos constituir essa empresa e vamos falar que ela está começando agora no dia 1º, vai começar no dia 1º de janeiro de 2024 e vai terminar em 31 de dezembro de 2028, 4 anos. Então, dentro desses 4 anos, nós temos a tarefa de construir esse prédio, vender todas as unidades, pagar todos os impostos, porque em 31 de dezembro de 2008 essa empresa se acabou. Porque ela teve um propósito específico. Entendi, claramente. Isso. Essa empresa pode ter um prazo determinado ou não. Nós podemos falar assim, ô Helder, na nossa negociação, vamos começar a construir e vender? Vamos. Então vamos construir uma sociedade com o único propósito de construção e venda de imóveis. E aí nós não precisamos determinar período para ela. Nós podemos tratar ela como uma pessoa jurídica normal, só que ela só pode exercer aquela atividade. Que tal agora a gente começar a vender material de construção? Com essa empresa já não pode. Entendi. Porque o propósito dela é especificamente construir e vender.
Sim. Então, esse é que é E a base dela é igual a uma sociedade comum. Exatamente. Constituída de sócios, eles vão investir o capital, que seja em terreno ou capital mesmo, para poder executar as obras, não é? Não tem diferença nenhuma. A única diferença que existe dessa sociedade comum é que ela tem um propósito específico. Isso, é o tipo societário. O tipo societário dela foi um propósito específico. Então, ela vai ser uma empresa limitada ou qualquer outro tipo de natureza jurídica, mas ela tem aquele propósito. A constituição dela é normal, como qualquer outra pessoa jurídica, né? Só que ela tem esse propósito. Aí você se mencionou também a sociedade em conta de participação. Sim. Como que é isso? Aí nós vamos mudar um pouco a linha de pensamento. Eu sou investidor da área imobiliária, tenho uma empresa construtora, e você tem interesse de construir um empreendimento comigo. Só que você fala assim, olha, eu só quero esse empreendimento aqui, não quero entrar na sua empresa como sócio, eu só quero executar junto com a sua empresa esse empreendimento. Então nós formamos uma sociedade em conta de participação. Fazemos lá todo o tem que requerer CNPJ normalmente para... Mas o CNPJ dessa sociedade é só para fins cadastrais. Sim. Ele não tem validade nenhuma, por quê? Porque eu vou usar a minha empresa, que já é uma empresa constituída dessa área, para poder cumprir todas as obrigações acessórias desse empreendimento que nós estamos fazendo junto. Então, ou seja, o seu interesse não é ser meu sócio, mas é executar um empreendimento em conjunto comigo. Nós formamos essa sociedade, fazemos o cadastro dela lá no CNPJ só para fins cadastrais. Eu vou assumir toda a parte de apurar, de contabilizar e apurar todos os impostos, quitar os valores, os impostos, e te dar o resultado disso, que é o lucro. E, inclusive, você vai receber o resultado desses lucros como rendimentos isentos. Como eu disse, até 31 de dezembro de 2023, os lucros, né, não têm tributação. Pode ser que essa figura mude a partir aí do 2024, o governo tem falado muito nisso, mas a princípio fechou ali no período, eu apuro o resultado, toma aqui o seu dinheiro, está limpinho, já foi pago os impostos, tá, é um rendimento isento para você. Aí terminou aquele empreendimento, vendemos todas as unidades, a sociedade em conta de participação está extinta. Sim. Né? E não existe nenhum contrato formal da nossa sociedade. Então, só para simplificar, vamos dar um exemplo. Eu sou um sócio investidor, sou um sócio participante, sócio capitalista, e eu desejo firmar um contrato com uma empreiteira que vai ser responsável pelas obras em si. Eu vou ser o investidor e a empreiteira vai ser, vamos dizer assim, eu sou como sócio participante, e no caso a empreiteira tem a figura do sócio ostensivo, não é? Exato. Só para o pessoal saber que a SCP se traduz em investidores e quem executa a obra. Então, por isso que existe a sociedade por conta de participação, né? A sociedade em conta de participação, ela tem dois tipos de sócio. É o sócio ostensivo, que é aquele que vai responder perante terceiros, não só a nível tributário, mas também a nível civil. Né? A responsabilidade é dele perante terceiros. E tem a outra figura que é o sócio participante, muito bem colocado por você. É só o investidor, é aquele que injeta o dinheiro na operação. Né? Então o objetivo dele é o lucro no final. Exatamente. Não é? O participante. O objetivo dele é colher os frutos daquele empreendimento. Isso. Aí vai julgar na declaração de renda dele como distribuição de lucro, que atualmente é isento. Né? Exatamente. Então, quando aí nós vamos, na declaração do imposto de renda dele, os aportes que ele fizer dentro da sociedade em conta de participação ficam registrados na declaração pessoa física. Né? Depois entra na declaração pessoa física os resultados disso, os lucros, vão entrar como rendimentos isentos. Como eu disse, até 31 de dezembro de 2023 estão isentos. E, ao final de tudo isso, você resgata o seu investimento e tributa aquilo que for rendimento, se for o caso, né, se for lucro é isento, e acabou ali o empreendimento. Ótimo. Quando eu iniciei o comentário sobre SPE e SCP, eu me esqueci de alongar na questão de que é muito comum que ficam criadas associações e também condomínios. Então, isso tudo tem relação. Poderia nos explicar qual que é a função de uma associação que é criada para esse fim, ou um condomínio? Ele naturalmente tem diferença do que nós estamos comentando até agora sobre SCP e SPE, mas também é uma figura importante, são duas figuras importantes, que é a associação e os condomínios.
a respeito disso, você podia fazer seus comentários. Isso. Nós tínhamos anteriormente a figura das pessoas que se uniam em condomínio para a construção de imóveis. Essa figura do condomínio, a Receita Federal, ela concedia ali o CNPJ do condomínio, ou seja, você fazia ali a convenção de condomínio, registrava em cartório, mesmo o prédio, né, a obra não estando pronta, e a Receita Federal concedia para você um CNPJ antes mesmo da construção. Hoje ela não tem feito mais isso, ela não autoriza mais os condomínios a fazerem a sua constituição antes de terminada a obra. A Receita Federal hoje tem exigido, né, que o condomínio, o CNPJ será concedido para a obra pronta. Então, o pessoal utilizava esse artifício anteriormente, hoje não utiliza mais. E aí, acabando a figura do condomínio para fins de construção, porque nós temos o condomínio residencial, comercial, depois da obra pronta, mas para fins de construção é que a Receita Federal realmente cortou essa possibilidade. As pessoas, então, começaram a implementar a associação para construção. E o que significa isso? As pessoas compraram um terreno, juntaram aí, sei lá, 10 pessoas, compraram um terreno para construir um prédio para elas morarem. E às vezes tem algum deles que querem vender. Beleza. Então, como que vai ser isso? Eles constituem, então, um condomínio, uma associação sem fins lucrativos, e as pessoas vão injetar, os condôminos vão injetar recursos dentro dessa associação que vai contratar a construção, porque a associação não pode construir. Né? É a associação vai ser um intermediário aí. Isso, é a associação das pessoas que querem construir. Então, essa associação, os membros dessa associação vão injetar os recursos necessários para a construção, a associação vai fazer todo o procedimento, toda a construção. No final lá, aquilo que você injetou, você injetou dinheiro para ter uma unidade. Essa unidade é sua. Logicamente, tudo vai ser feito no seu nome, a escritura, e o imóvel é seu. A associação só teve o fim o quê? O fim de recepcionar, arrecadar os recursos dos membros associados para executar a construção. Aí você diz assim, pode vender esses imóveis? De jeito nenhum, a associação não tem o objetivo de vender. A associação foi utilizada somente para construir. Agora, você, um associado, pode ter construído, injetado recursos para construir uma unidade, 2 unidades, 3 unidades. Essas operações você vai ter que, se você está construindo com a intenção de venda, você vai tratar isso depois. Se você contribuiu para até 2 unidades, essas 2 unidades você pode vender como pessoa física. Lembra da questão da equiparação, quando você constrói mais de 2 unidades no mesmo lote de terreno? Se você contribuiu para 3 unidades, aí você é um associado que injetou dinheiro na associação que construiu o imóvel, mas agora você tem 3 imóveis que você tem o intuito de venda. Agora você vai ter que fazer o seu CNPJ como pessoa física equiparada para comercializar e dar o tratamento tributário. Pois é, Augusto, mas isso me trouxe muita dúvida. E você disse que antigamente era uma prática mesmo, os engenheiros principalmente faziam um condomínio e todo mundo contribui ali, vão construindo, no final todo mundo vai ter a sua parte no meio. Agora, com relação à associação, o que eu não entendi foi o seguinte, a associação vai existir para representar vamos dizer assim, os condôminos que estão ali, os associados, certo. Que desejam, como você disse, construir em cima de um terreno que eles compraram em conjunto, deve ser em conjunto, sim. E eles vão investir. Agora, eu vou comprar os materiais, eu vou contratar, por exemplo, a empreiteira para construir, teoricamente é isso. Quem vai pagar é a associação, já entendi, nós vamos entrar com recursos na associação, a associação vai efetivar o pagamento. Isso. Né? Agora, essa nota fiscal das empreiteiras, a nota fiscal dos materiais, ela vai sair em nome de quem? Então, ela vai sair no nome do condomínio, no nome da associação. Da própria associação. Da própria associação. Porque a associação, ela foi constituída para a construção de um prédio. Entendi. Ela não pode comercializar. Veja bem que ela foi constituída para a construção, não para construção e venda. Entendi. Então, ela está construindo para os seus membros. Entendi. E ela assume toda essa
figura aí E lá na declaração física do associado, ele vai informar como que ele repassou esses recursos para a associação com o objetivo de construção da unidade? Excelente pergunta. Então, como que eu vou fazer lá na minha declaração pessoa física, estando eu, né, como membro de uma associação que estou construindo o meu apartamento para efetiva morada, né, no futuro? Eu vou lançar em construção, né, tem lá o item de construção de imóveis, né? Benfeitorias. Então você tem benfeitorias também, mas construção em andamento, né? O item construção em andamento na declaração do imposto de renda. Eu vou lançar lá todas as minhas contribuições depositadas na associação, que vão fazer face ao custo dessa obra que eu estou fazendo, que é a construção do meu apartamento. Entendi. No final das contas, você vai transformar essa construção em andamento em apartamento. Entendi. Eu vou explorar mais ainda esse tema que eu acho interessante. Depois de prontas as unidades, já entendi. Nós vamos entrar com recurso da associação, a associação vai ser o objeto que vai contratar ou subcontratar quem vai efetivamente construir, né? Depois de pronto, a gente sabe que depois de pronto, a gente tem que requerer na prefeitura o alvará de habite-se. E, naturalmente, levar essas unidades a registro, né, no cartório de registro de imóveis. Sim. Então, isso vai constituir, cada associado vai ter uma fração nesse imóvel, e como é que consolida isso no final? É isso que eu vou construir uma casa hoje, vamos dar exemplo. Eu compro terreno, eu vou lá, requeiro o alvará de construção, contrato pedreiro, tenho o habite-se, pego o projeto, né, depois do habite pronto, vou no registro de imóvel, pego a certidão negativa da Receita Federal, naturalmente, e vou lá e averbo a construção em cima do terreno. Mas o terreno é único, o terreno é meu. Então eu vou construir o imóvel com meus recursos, eu vou entrar com o projeto em meu nome, eu vou entrar com o alvará em meu nome. Neste caso, não. Neste caso vai ser multipessoas. Veja bem que são multipessoas, como você disse, mas ao mesmo tempo são pessoas que estão construindo o seu imóvel. A associação é só o meio de você arrecadar os recursos e ela honrar os compromissos das contratações que ela fez. Então nós vamos ter aí um alvará, né, para a construção, e a prefeitura agora já tem um comunicado direto para a Receita Federal, né, você construir, aí você já tem que fazer aquela inscrição da obra e tal, e você então vai fazer a construção em cima desse alvará, logicamente que foi autorizado, juntamente com essa inscrição, para você estar legalizando toda a parte trabalhista dessa operação. E ao final desse empreendimento, a prefeitura simplesmente, uma vez que ela concedeu o seu alvará, vai lá fiscalizar, ver se está tudo dentro do que foi programado, e ela então vai te conceder o habite-se. Entendi, mas eu me refiro, pelo que eu entendi, viu, Eudúcio? Pelo que eu entendi, por exemplo, vamos dizer que nós dois vamos adquirir um terreno em conjunto, ou 2 ou 3. Então, lá na escritura do terreno, os proprietários, os compradores serão 3. Né? Então, cada um, creio eu, vai ter uma fração naquele terreno. Sim. Então, o projeto vai nortear em cima. Quando eu levar isso para o registro de imóveis, eu vou ter também a fração ali, estou dizendo, lá no registro. E olha só, você vai ter que cumprir todos os trâmites da construção de um imóvel que está sendo fracionado. Então, ao final dessa construção, você vai ter que ter a convenção do condomínio. Entendi. Agora, não para a construção, mas porque você tem ali imóveis em comum dentro do mesmo ambiente. Então, esse processo não muda. Uma vez que foi terminada a obra ali, você vai lá, vai registrar a convenção do condomínio, tudo normal, para dar sequência nesse procedimento. Mas não é a associação, porque o imóvel é dos membros da associação. Então, isso vai ser feito em nome dos membros dessa associação. Não, deu para entender. Eu acredito que todos entenderam aqui onde que a gente quis chegar e onde que foi o nosso limite de explicação, para não pairar nenhuma dúvida. Agora, outra questão, que é a questão dolorida, como é que fica a questão tributária neste meio todo, de tudo que nós conversamos, né? Eu vou ter que pagar imposto, né? Que seja pela empresa ou pela pessoa física. Como é que seria? Então, a pergunta que ninguém quer ouvir. É a pergunta que todo mundo está ansioso para saber como fazer isso aí, né? Então, nós temos dentro do regime, né, de apuração dos impostos no exercício da atividade imobiliária,
nós temos os regimes de apuração do lucro presumido, do lucro real. Então, a pessoa física equiparada à pessoa jurídica, ou a sociedade de propósito específico, a SPE, ou a sociedade em conta de participação através do seu sócio ostensivo, que é o representante dela ali, vai ter que optar por um regime de tributação que vai ser o lucro real ou o lucro presumido. Na sua grande maioria, quase 100%, a parcela mais vantajosa em termos de carga tributária está no lucro presumido. Por quê? Porque se você está fazendo um empreendimento para venda, para você aumentar a sua renda, você tem a expectativa de um resultado maior do que a presunção oferecida na condição de lucro presumido. Então, a condição, o regime de tributação desse tipo de operação vai ser o real ou o presumido. Sendo que o presumido, ele tem aquela alíquota de presunção das empresas do comércio, porque a sua intenção é vender os imóveis. Sim. Né? Então, para a base do imposto de renda, a presunção é 8%, para a base da contribuição social, a presunção é 12%, e você tem ainda o PIS e o COFINS, que na condição de lucro presumido, regime cumulativo, o PIS e o COFINS, a alíquota de 0,65% e 3% para o PIS e COFINS, respectivamente. Né? Então, você tem uma carga tributária, se você somar o imposto de renda, a contribuição, o PIS e COFINS nessa operação, na condição de lucro presumido, de 5,93% do valor da sua venda, sem contar o adicional de imposto de renda. Isso né? É uma alíquota aceitável, porque nós estamos falando de uma base de imposto de renda de 8%, uma base de contribuição social de 12%, uma média de 10% de lucro. E a expectativa desse tipo de empreendimento é que você tenha uma margem de lucro maior. Então, por isso, a grande maioria das pessoas que estão nesse ramo adotam o lucro presumido por causa da vantagem tributária que você tem em relação à apuração do lucro real. Entendi. Então, só para esclarecimento, a maioria das opções, a opção mais comum é pelo lucro presumido. Exatamente. Aí você diz claramente que nós temos as alíquotas de PIS, COFINS, contribuição social e imposto de renda, que dá um total de 5,93. Isso. Só que eu queria que você rebatesse sobre o adicional do imposto de renda, porque Ok. é pela complexidade da apuração. Então nós sabemos que essas alíquotas são fixas em cima do recebimento, do recebimento da venda, oriundo da venda. Então você vai aplicar 5,93 no total, subdividido, mas aí tem a questão do adicional. Quando se dá o adicional? Então, falando aí especificamente do adicional do imposto de renda, nós temos uma previsão de que a empresa, ao atingir determinado lucro, ela fica sujeita a um complemento de alíquota no imposto de renda, que é de 10%. Agora, até onde ela não precisa pagar esses 10%? A regra é R$20 mil de lucro mensal, que é uma bagatela, muito baixo. Inclusive, esse valor está desde 1996, a Receita Federal esqueceu de atualizar, propositalmente, essa questão. Então, nós estamos falando de se você tem um lucro mensal numa operação de venda de um imóvel, em que esse lucro é maior que 10%, maior que R$20 mil, o que exceder, você vai ter mais 10% de imposto de renda. Na condição de lucro presumido, o período de apuração do imposto de renda é trimestral. Então, é o mesmo que dizer que a cada trimestre, aí nós estamos falando do trimestre civil, o primeiro trimestre de janeiro a março, o segundo de abril a junho e aí por diante. A cada trimestre que você tiver um lucro superior a R$60 mil, que é 20 mil por mês, você está sujeito ao cálculo desse imposto de renda sobre o adicional que vai sofrer essa incidência. Agora, vamos colocar isso em números para ficar mais fácil de entender. Vamos supor que num trimestre, você aplicando lá a sua venda, vamos colocar números aqui, vamos supor que você teve 1 milhão de venda de imóveis dentro daquele trimestre, que não é difícil, né? Vamos pensar aí, dividindo para cada mês, é R$333 mil por mês. Atingiu 1 milhão,
de venda naquele período. Você vai pegar esse 1 milhão, vai aplicar 8%, você vai achar uma base para o imposto de renda de R$80 mil. 8% de 1 milhão. 8% é o lucro presumido, né? É a presunção, exatamente, é o lucro presumido. Desses 80 mil, você vai aplicar 15% para achar qual que é o imposto de renda devido. Mas como você teve uma base que excedeu aos R$60 mil no trimestre, você, sobre esse excedente, que é R$20 mil, você tem mais 10% de adicional de imposto de renda. Entendi. Então, nesse exemplo nosso, o seu imposto de renda, você vai ter um imposto de renda de 15% sobre 80 e você vai ter mais 10% sobre 20. Então, o adicional, nesse caso, R$2 mil nesse exemplo que nós colocamos aqui. Entendi. E existe, nesse contexto tudo, alguma espécie de regime especial que pode ser aplicado? Uma excelente pergunta que você está fazendo. Por quê? Porque existe sim um regime especial para quem atua nessa área. E o pessoal tem que ficar atento a como lançar mão desse registro. Porque às vezes o pessoal pergunta se existe regime especial, mas a obra já está pronta, né? Aí já perdeu a oportunidade. Nós temos o regime especial de tributação na área da construção civil, que chama o RET. E você precisa, para lançar mão desse regime, afetar o seu patrimônio. O que é afetar o seu patrimônio? É você fazer uma verbação na escritura do terreno de que esse empreendimento está afetado. E aí você, após fazer essa verbação na escritura, você faz a opção pelo regime de tributação RET lá no site da Receita Federal. Uma vez feito esse procedimento, que é um procedimento básico, rápido de você fazer, você faz uma verbação no cartório, está pronto aí para afetar o seu patrimônio. Você fez a opção na Receita Federal, a sua carga tributária, que antes eu falei, no lucro presumido 5,93%, ela cai para 4%. Olha só, nós temos uma redução de 1,93% na sua carga tributária, só porque você fez um procedimento de afetar o seu patrimônio, nesse caso. E detalhe interessante, não tem incidência de adicional de imposto de renda. É isso que eu iria perguntar. Então a vantagem é muito grande do regime. É muito grande, é 4% a alíquota fixa e invariável. Só que você tem que seguir alguns critérios. O que significa essa afetação? Essa afetação significa dizer que esse imóvel, se essa construtora, se essa pessoa equiparada que está construindo quebrar, este imóvel não entra para fins de ressarcimento de terceiros. Esse imóvel vai para os seus adquirentes. Então, olha só o interessante, inclusive para a área comercial. Você, quando vai vender sua unidade, você fala, olha, inclusive o patrimônio está afetado. O que significa dizer? Significa dizer que se aquele incorporador quebrar, falir, aquele imóvel passa para aquelas pessoas que adquiriram. Sim. É uma garantia para essas pessoas. Isso foi feito, só para lembrar, isso foi feito com a intenção de garantir para os adquirentes de imóveis que eles vão receber o imóvel. Entendi. Mesmo que não seja pronto. Você lembra uma época em que as construtoras teve uma quebradeira geral? A pessoa estava lá pagando o imóvel dele, colocou todas as suas economias na aquisição, e aí o que aconteceu? A construtora quebrava, a pessoa perdia suas economias, aquele imóvel que estava sendo construído foi liquidado para quitar dívidas. E a pessoa ficava a ver navios. Então, esse regime de afetação ele foi criado justamente com dois objetivos. Primeiro, garantir que a pessoa que adquiriu esse imóvel vai receber o seu imóvel, mesmo que inacabado. A pessoa quebrou, mas agora o que está lá, até onde ela conseguiu construir, vai para os adquirentes, vão terminar a obra e vão ter lá o seu imóvel. E segundo, a redução da carga tributária. A redução da carga tributária veio como atrativo para que os incorporadores tivessem uma carga tributária menor. Então, pelo que eu entendi, gente, não há nenhum contraponto com relação a isso, porque a opção melhor é pelo regime especial do RET. Sem dúvida. Porque ele vai, além de, me corrija se eu estiver errado, além de ele reduzir a carga tributária, vamos dizer que vai
que vai ocorrer na ocasião da venda, ele vai te dar também aquelas empresas ou pessoas físicas que estão especializadas na venda, vai dar uma garantia maior para o comprador adquirir imóvel com mais segurança. Então isso pode ser lançado até como marketing, Sem dúvida. pelo que você nos disse, que não há nenhuma contradição a isso. Quer dizer, tanto empresa quanto adquirente, eles não têm prejuízo, muito pelo contrário, só rende resultados positivos se você optar pelo RET. Eu acho que muita gente não tem essa ideia de que você, quando você vai empreender nesse sentido, você optar pelo esse regime especial. Exatamente, você tem um benefício para ambas as partes, né? Primeiro, a empresa tem dois benefícios aí. Você pensar bem, ela tem o benefício da redução da carga tributária, Uhum. e ela pode usar essa afetação como ferramenta de marketing. Sim, sim. Porque ela está garantindo para a pessoa de que se ela quebrar, aquele imóvel não vai ser usado para quitar as dívidas dela. Sim, Ele vai ser, no caso, para empenhorável adquirente. ali. Exatamente, esse é o ponto. E para quem adquire, a garantia de que eu estou colocando todas as minhas economias nessa operação, mas eu, com certeza, vou ter, ao final, um imóvel, mesmo que parcialmente, né? Se, logicamente, a construtora não houver nenhum problema, ele vai receber o imóvel dele, né, como foi combinado e contratado entre as partes. Entendi. Eudúcio, nosso tempo já estourou há muito, e é lógico que esse assunto, eu tenho certeza que vai desdobrar em várias perguntas do público em geral que está nos assistindo, e eu ia te pedir para a gente respondê-las no tempo certo, e eu já de antemão, eu tenho certeza que o interesse vai ser grande, a gente oportunamente no futuro aí nós vamos abordar esse tema específico em cada área, porque ele é vasto e ele é de grande interesse. Então eu quero agradecer, eu acho que o nosso intuito aqui é sempre informar com pura verdade, sem levar em consideração algum sonho ou outro que possa transparecer, que a gente possa dar a ideia disso. A nossa verdade aqui é absoluta, de acordo com o que a legislação emana. Então eu queria agradecer a você, a equipe toda da TEC que está nos visitando também aqui, e te convidar para sempre participar aqui do Auditando Ideias, que veio realmente com um caminho do sucesso aí. O intuito sempre, como disse, é informar, não tem outro interesse a não ser isso. Agradeço e espero que você continue participando conosco. Welder, mais uma vez, eu quero deixar também meus agradecimentos pelo convite. Isso só consolida ainda mais a nossa parceria, a nossa amizade, que já é de longa data e vai perdurar, né, enquanto durar. Então, assim, agradeço demais a oportunidade de estar aqui. Ficamos aí à disposição para os demais esclarecimentos que se fizerem necessários. Eu sei que o nosso tempo é curto para abordar todo o assunto com detalhes. Provavelmente ficaram muitas perguntas. Sim, né, com certeza. E isso é que é bom, né? Exatamente. Não pode passar em branco. Exatamente. Né? São perguntas que podem ser respondidas, né, para todas essas pessoas. Infelizmente, o nosso tempo não contribui para isso. Mas estamos aí à disposição para, no futuro, tá, continuando esse assunto aí e poder sanar todas as dúvidas que acaso perdurarem aí com as pessoas. Ok, gente? Um grande abraço e fiquem com Deus. Amém. Olá, amigos. Primeiramente, quero agradecer a todos que nos acompanham. Ao mesmo tempo, pedir que continuem assistindo os nossos conteúdos nas redes sociais. Deixem suas dúvidas nos comentários. Curtam, se inscrevam e compartilhem. Um grande abraço e muito obrigado.